Graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra para os líderes, o corpo de Cristo aqui no Distrito Federal, os nossos amados líderes, pastores, bispos, apóstolos, enfim, para todo o corpo de Cristo. Nós temos, amados irmãos, para a glória do Senhor Jesus, 28 anos de ministério já, né? E só como pastor dirigente nós tivemos 8 anos, né? Posteriormente também congregando numa sede e como também pastor itinerante também. Então, ao todo nós temos 29 anos de pastorado já, amém? Contando comissões também. Então nós temos observado algumas coisas, né? E essa palavra eu quero deixar ela voltada para os nossos líderes aqui no Distrito Federal, né? Eu quero fazer uma leitura aqui breve, mas antes de nós estarmos lendo, primeiro vamos dirigir ao nosso Pai Celestial, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, Te adorando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Segundo, Pai, venha quebrantar os nossos corações. Visita os nossos líderes, visita os pastores do Distrito Federal, os bispos, apóstolos, enfim, aqueles que exercem liderança sobre o Teu corpo, Pai. Os anjos da igreja, para que o Teu nome seja glorificado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, independente do tamanho da igreja, da membresia, nós temos observado alguns problemas no corpo de Cristo. Eu quero fazer essa leitura que o apóstolo Paulo manda à igreja de Corinto e para que você observe bem algumas coisas aqui. Olha o que diz aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissenções, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porém, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizeis, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. Amém? Paulo está exortando acerca da unidade do corpo de Cristo, né? 1 Coríntios 12, ele afirma, a mão não pode dizer eu não faço nada sem o pé, etc, né? Essa é a unção apostólica, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, pois o Senhor ele levou cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens, os dons de ministério. O dom de ministério não é cargo, é um atributo, né? Uns para apóstolos, uns para profetas, mestres, pastores e evangelistas, né? Então, apóstolos, profetas, pastores, mestres ou doutores e evangelistas, né? Esses são os 5 dons de ministério que o Senhor Jesus deixou para a igreja. 1 Coríntios 12, ele fala dos 9 dons do Espírito Santo. Se bem que alguns estudiosos dizem que existem mais dons ainda que nós não podemos assim dentro da onipotência, onipresença de Deus e dos atributos do Espírito Santo, colocar esses dons numa caixa, né? Porque o Espírito Santo age de formas sobrenaturais e diferentes, que implica dentro dos dons de cura, de curar, dons de milagres, dons de maravilha. Mas enfim, ele está querendo dizer aqui que nós não podemos vencer principados e potestades, como diz mesmo lá em Efésios capítulo 4, para que a multiforme graça de Deus seja conhecida nas regiões celestiais dessa maneira. Um dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Estéfanos, não.
para que o corpo de Cristo tenha vitória em uma determinada região, e eu me recordo aqui daquele grande evangelista argentino, Carlos Anacondia, né? Quando ele ia ministrar suas cruzadas, ele convocava todos os pastores, todo o corpo de Cristo, em uníssono, né? Para que, assim, através daquelas decisões por Cristo, havia uma grande colheita de vidas, né? Ah, Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que a igreja primitiva, ela fazia tudo em unidade, né? E o Senhor ia acrescentando números de vidas que eram salvas, e eles não tinham falta de nada, e o Senhor operava sinais, prodígios, maravilha, e havia um grande avivamento, né? Então, queridos, para que nós venhamos vencer principados e potestades, nós temos que vencer um pouco o nosso denominacionalismo e tradicionalismo, né? E entender que João 17:23, Jesus diz assim: para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, né? Na unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a 1 Coríntios 12, ele fala sobre a questão do corpo, né? O pé não pode andar separado da mão e etc. Isso fala também de koinonia, de comunhão, né? O Salmo 133 diz: ó, quão bom é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção, né? Como chuva seródia. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Uma igreja sozinha não vence principado de regiões. Isso, queridos, todos os estudiosos afirmam isso. Uma igreja não consegue vencer principados de uma determinada região, mas o corpo de Cristo em unidade vence principados daquela região. Amém? E aquela região é conquistada para o Senhor, né? O tema dessa mensagem poderia ser o poder da unidade do corpo de Cristo e sua aplicação na conquista de cidades, né? A unidade vence os desafios da igreja. Efésios 3, 10 e 12. Vamos ler esse versículo. Amém? Logo para nós fecharmos aqui. O próprio Senhor Jesus disse, né, irmãos, lá em Lucas capítulo 6, que o reino dividido ele não prospera, né? Porém, o reino que está firmado sobre a rocha, que é Ele, é Cristo, né? Ele prevalece. Amém? Atos capítulo 2, versículo 47. Olha o que diz aqui. Atos 2, 47. Diz assim, olha: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? No versículo 42 diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E o Senhor ia agregando vidas, né? Então houve um grande avivamento na igreja de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o corpo de Cristo estava em unidade, né? Então, quando nós queremos ter conquista de cidades, conquista de regiões, nós temos que unir o corpo de Cristo. Como? Trabalhando o nosso núcleo, o nosso oikos, a nossa koinonia. Como? Convidando líderes, uma vez por mês. Você que é pastor, você que é líder, comece a incentivar, convidar os pastores desta região, ou os líderes, para que alguém envie um representante, e você organiza o café da manhã. Não é para vender alguma coisa, não é para lançar um candidato político, para apoiar fulano, beltrano na política. Não, isso aqui eu tenho visto isso aqui muito aqui em Brasília. Mas que você venha convidar os líderes para ter um momento de confraternização, de união, de unidade, e orar pelo corpo de Cristo, orar pela conquista da cidade. Amém? Aí nós vamos ver mudanças no corpo de Cristo. Amém? Vamos ver avivamento, vamos ver conquista de cidades. E os problemas que cada igreja passa, o mesmo, como Pedro diz lá na carta de Pedro, né? Sabendo que os nossos irmãos passam as mesmas situações, né, que nós, né? 1 Pedro 5, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte, sabendo que os vossos irmãos passam pelas mesmas tribulações, né? Então vamos começar a organizar esses cafés da manhã com pastores, com líderes de outras denominações, uma vez por mês nas nossas igrejas.
em prol da conquista da cidade, do avivamento, do derramar do Espírito Santo sobre a nossa cidade. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também pelo seu corpo, Senhor. O seu corpo em unidade venha conquistar, Senhor, regiões para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.